Nós vamos para a Evolução em 2 Mundos, no capítulo 4, não é isso mesmo? A teoria de Descartes. A mente humana é tão complexa, né? De automatismos, de reações, que o Descartes ele achava que nós tínhamos um conjunto de animais dentro de nós para agir automaticamente em resposta a esse automatismo. Não deixamos de ter as experiências do nosso passado retornar. Não, né? Atento a isso e espantado diante de gigantesco patrimônio da mente humana, é que Descartes, no século XVII, indagando de si mesmo sobre a complexidade dos nervos, formulou a teoria dos espíritos animais, que estariam encarregados no cérebro, perpassando nas redes nervosas para atender os movimentos da respiração, dos humores e da defesa orgânica, sem participação consciente da vontade, chegando o filósofo a asseverar que esses espíritos se conjugavam necessariamente refletidos, aplicando semelhante regra, notadamente, aos animais que ele classificava por máquinas desprovidas de pensamento. Você vê que o automatismo fisiológico é a simbologia da estrutura da Arca de Noé, que traz, qual que é a diferença da teoria do Descartes da Arca de Noé? É uma descrição clara da Arca de Noé em linguagem científica, em que no automatismo, nas bases mais rudimentares do nosso cérebro, nós automaticamente respondemos à vida instantaneamente à sobrevivência sem precisar participar da consciência. O patamar da consciência onde Noé e a família viviam, que é o estado da nossa consciência desperta hoje, que é o estado da humanização, né? Onde o humano estava na arca e o animal e os automatismos funcionavam sem precisar dessa participação direta, né? Olha como é que tudo isso está bem, olha como é que os estudos dos livros sagrados, simbolicamente, estão bem claros, né? Quem lê com os olhos de ler aqui está vendo o quê? Está vendo o fundo da arca, onde Noé depositou ali, no processo da evolução, todos os automatismos que nós tivemos nos reinos inferiores da vida, para que a gente possa administrar inconscientemente um organismo como o nosso corpo. É os animais trabalhando para nós, uma reação ao fogo, à dor, né? Sem precisar esperar passar por uma consciência. Se você fosse esperar, já tinha torrado o seu, né? Se um animal reage antes de chegar aqui, está queimando o dedo. Sempre retardado a mensagem em si, porque apesar de ser muito rápida essa comunicação entre os setores do cérebro, né? Os departamentos da mente, estão divididas em 3 áreas, né? O superconsciente, o consciente e o inconsciente, ou subconsciente, apesar do superconsciente também ser inconsciente, né? Então nós temos uma primeira divisão. Quando a gente estuda o Antigo Testamento, que diz que disse Deus haja luz e houve luz, é o despertar de uma consciência diante de uma obscuridade muito grande, que é as trevas que estavam. E ele diz, quando houve separação aí houve a separação entre luz e trevas, ignorância e lampejo de consciência. Então, movimentar no nosso consciente atual é movimentar uma lamparina acesa diante de obscuridades tamponadas, que um dia já foi luz, e obscuridades de valores que ainda vão ser despertados em nós. Não é assim? A trevas é a ignorância, a noite é a luz que foi apagada. Quantas vezes nós vamos ver esses detalhes lá no Antigo Testamento falando? Chamou Deus a luz de dia, né? Então há a luz do despertar do valor e o dia na claridade da sua movimentação. Hoje nós temos a luz da verdade da doutrina espírita, tentamos movimentar no dia das suas informações para clarear o nosso movimento na Terra. Porque se eu só tiver apenas a informação como luz, não quer dizer que eu esteja em dia. Eu posso ter a luz da informação e movimentar ainda na sombra, né? Assim, dos movimentos superficiais que ainda alimentam,
só tem a teoria, como muitos religiosos têm as verbalizações dos cânticos, sem nenhum tipo de comprometimento com o comportamento diário. Para que a luz se faça dia, é necessário um comprometimento direto com as informações que nós abraçamos. Que aí eu pego a luz e transformo no dia como um manifesto de materialização do seu valor substancial da nossa própria vida. Né? Olha quantas diferenças existem. Aí eu esqueço as informações, aquilo que foi luz ficou o quê? Apagado. Então, não é mais as trevas, é a noite. Porque eu apaguei, já teve luz, não é assim? O nosso passado espiritual é plena noite do nosso. Por que Jesus anda, as suas experiências estão na noite da evolução? Não estão nas trevas da evolução. Estão nas trevas também, porque já foi trevas também. Não é assim? Olha os detalhes do Antigo Testamento falando sobre essas diferenças e nuances da consciência. Ao ponto de um cara Descartes, né, conseguir identificar uma reatividade automática no corpo sem a participação da consciência. Então, o Noé e a família ficavam no patamar de observação do movimento da vida, através das janelinhas dos sentidos, não é assim? Com um patrimônio extraordinário formado em torno de si. A substância material da árvore, as tábuas utilizadas, né? Que são as tábuas utilizadas na árvore? Se não a estrutura neurológica, os neurônios, os departamentos fisiológicos, né? E os elementos inseridos dentro desse barco, os elementos inseridos dentro desse barco é a mente, a estrutura mental. Então os animais são a mente instintiva, né? Foi isso mesmo que você já disse em outra ocasião, Foi. sobre os animais que vão se transformando, por exemplo, em neurônios, animais aí nós estamos evoluídos que convivem conosco, digamos, cachorros, ou filhos, ou... Nesse caso nós estamos falando do ensaio do animal como no reino humano. Porque o animal fora da nossa mente, ele ensaia o humano. Então é como se o golfinho, quando ele está no neurônio, ele ensaiasse, adormecesse o golfinho e vivesse inconscientemente sob uma projeção mental de um ser humanizado. Então ali ele passivamente virou homem. É como se o sistema nervoso fosse um planeta, transição entre animal e humano. Então existem planetas do tamanho do cérebro, o suficiente para carregar milhares, não sei quantos neurônios nós temos no cérebro, quantos neurônios? Não é assim? Logicamente que no próprio cérebro, nas suas regiões diversificadas, existem diferentes estados evolutivos dos princípios inteligentes. Porque provavelmente, para você habitar um neurônio mais articulado, em áreas cerebrais mais desenvolvidas, o animal tem que ser mais desenvolvido. Né? Então, de alguma forma, não deixa de ser uma arte. Pode ser traduzida no estudo da arte, não é? Claramente. Né? Mas nós estamos falando aqui de automatismos que funcionam em nós com base até nesses elementos, nesses princípios, mas que nós automaticamente vivemos sem participação da consciência. Aqui está falando claramente que a nossa consciência não precisa pedir o coração para bater, não precisa acreditar que as glândulas gustativas vão conseguir romper as estruturas organizadas de proteínas e carboidratos que nós colocamos através da alimentação. Elas vão ser todas trabalhadas num processo de destruição e reaproveitamento da energia acumulada de forma natural, né? Um trabalho extremamente complexo que todo o nosso organismo faz, sem a menor participação da nossa consciência, da consciência espiritual desperta. Mas a nossa consciência espiritual adormecida está ali trabalhando sob a contingência desses princípios inteligentes que são operados, fazendo esse trabalho por nós.
eles trabalham por nós, né? Atendem todas as funções automáticas, para eles é um trabalho. Estão lá trabalhando, as células estão trabalhando, todos trabalhando, sem precisar de uma participação, né? Não deixa de ser, por exemplo, a estrutura de governabilidade de um país, né? O presidente com seus administradores, colégios, cada um trabalhando numa função para fazer o todo funcionar. Não existe consciência. Se a ordem sai lá da presidência, não quer dizer que os órgãos vão funcionar da forma que tem que funcionar, mas é o automatismo da funcionalidade orgânica, né? Uma organização. Então, olha como é que o universo ele repete as coisas. Quando você vê o todo de uma nação, nós estamos falando disso, de administração de governo, de subordinados, no comando, tudo se repete, é impressionante. Como se o universo fosse um núcleo de repetição e amplitude cada vez mais do que. Por isso que o processo de evolução é uma espiral mesmo, né? Uma espiral que você... A diferença da espiral do ciclo é que o ciclo fecha em si e a espiral não. Quando vai fechar, ele dá um salto maior, dá aquele passo e faz as mesmas coisas que fez antes sobre um patamar mais desenvolvido. Não é assim? Aí faz a mesma coisa. Por isso que os 7 dias da criação vão sempre repetir. Quando você entra no patamar novo, né, num ciclo de evolução, em que a razão foi fundamentada no reino humano, aí você desenvolve a razão. Assim, quando você desenvolve a razão separada, e disse Deus, haja luz. E houve luz. Despertou o patamar da luz racional na consciência humana. Só que ali está o primeiro dia. Está a ignorância, aí tem que separar águas de água, água de baixo, água de cima. Vai repetir a mesma coisa, só que com o patamar da razão. Aí você desenvolve a razão, está no 7º dia da razão e vem o campo do quê? Do sentimento. Na hora que você vai fechar o ciclo sobre a razão, em vez de fechar o ciclo sobre a razão, começa o quê? Toda a manifestação que você tinha na razão tem que ser o quê? Sentido. Você sabia que era espírito, agora você tem o quê? Sentir que é espírito. Então, os primeiros ensaios de sentir que é espírito é haja luz e houve luz. E viu Deus que era boa a luz e foi a realização do primeiro dia. Aí o segundo dia tem que fazer o quê? Sedimentar as expressões do vegetal, que é transformar aquilo em vida, em sensibilidade. Não é assim? Aí vem do vegetal, vai para o animal, em movimento de vida, em reatividade. Aí vai para o... Gente, é tudo a mesma coisa repetida em processos infinitos. Então vocês imaginam, né? Que o planeta Terra é um organismo vivo, no seu todo, e que nós somos partes vivas desse organismo. Da mesma forma que tem células que produzem câncer em nós somos talvez as células cancerígenas do planeta Terra. A Terra tem nos aguentado. Mas qual que é a tendência de um organismo? Buscar o quê? Que é a saúde. E o que ela faz? O que o organismo faz para a homeostase acontecer? Ela tem que combater as doenças. Nós temos que tomar um cuidado danado para que essas reações orgânicas do planeta, que são esses movimentos de reorganização, é a tentativa de realmente reestruturar a saúde do planeta. Porque tem um agente aqui dentro de nós. O planeta fala assim, eu estou com um agente dentro de mim que eu vou te contar, viu? Ô agentezinho que é danado, acaba comigo. Né? O vírus da Terra, quem que é? Quem consome, gera... É o homem. Todos os outros elementos vivem com harmonia com a natureza. O único elemento que destoa da natureza vive quem quer. É o homem. Né? Assim, logicamente que a Terra, ela se aperfeiçoa naquilo que o homem faz. Né? E que isso o planeta não... Que ele também tem que... no seu conjunto
de corpo, ele gosta desse elemento. Nós temos roupa. Não é assim? Olha a vestimenta do planeta Terra todo. Antigamente ele vestia de folha de ar, como Adão e a Eva vestiam. Não é assim? Hoje não tem disso, tem umas roupinhas mais. O organismo do planeta Terra, que nós vestimos o planeta Terra de luz, olha que beleza, o planeta todo iluminado, gente, olha que beleza, né? Ele olhar assim e falar assim, oh meu corpo todo iluminado. Mas também nós já conseguimos fazer muita coisa. Descartes não logrou apreender toda a amplitude dos caminhos que se descerravam à evolução na esteira dos séculos, mas abordou a verdade no ato reflexo que obedece ao influxo nervoso, no automatismo em que a alma evolui para os altos planos da consciência, através do nascimento, morte, experiência, renascimento na vida física e extrafísica, em avançado e inevitável para a vida superior. Olha a expansão da vida. Então está escrito no Antigo Testamento: e viu Deus uma expansão entre águas de cima, que deu o nome de céus, e as águas de baixo chamavam-se de terra. Que nada mais do que essa leitura desse capítulo, desse parágrafo aqui, o despertar da consciência espiritual, logrando o desenvolvimento entre a experiência, o renascimento na esfera física, as águas que estão de baixo, e o desencarne e vivenciamento nos planos espirituais, que são as águas de cima, e a expansão da consciência dilatando através dessa troca de corpos. O que nós estamos fazendo? Expandindo o nosso poder, o poder de consciência, né, em meio às duas águas, né? E por isso que ele falou: ajuntem-se os mares debaixo da terra, e chamou a porção seca. O que é senão a consolidação das experiências materiais? Não é assim? E as águas de cima chamou mares, senão as experiências nos planos o quê? Espirituais. Olha como é que ele tece isso com tranquilidade, né? A alma evolui para os mais altos planos da consciência em expansão, né? Assim, através do nascimento, morte, experiência e renascimento na vida física e na extrafísica, as águas de cima e as águas de baixo, em avanço inevitável para a vida superior. Essas águas de cima e de baixo já são apenas implementos transitórios de despertar de uma consciência sublimada, né? Aí ele vai te dizer aí nós vamos pegar o automatismo e a herança, né? Já trazendo para nós as questões da herança, já ali na análise de Adão e Eva, em que a semente de uma vai ter que trabalhar com a semente da outra. Quando a Eva e o Adão resolvem escutar os impulsos da animalidade na serpente, né? E ele atende à perspectiva dessa animalidade no campo sublimado da razão desenvolvida, é quando nós, né, com o potencial que nós temos, deixamos nos levar para o impulso de animalidade para abaixar o nível do teor dos potenciais que nós temos, né? Quantas vezes, por exemplo, nós vamos desenvolver a dinamite para abrir estradas, no desenvolvimento da inteligência nos seus caminhos corretos, se a gente pega o dinamite e faz o quê? Joga junto aos outros semelhantes, aí você tem um patamar sublimado de utilização da inteligência, você faz o quê? Você seguindo um instinto de animalidade, de perseguição e lutas, de terror animal, né? Se a cobra ela é o elemento que na história Eva e Adão, ela leva os dois a cometerem um erro. Isso. Porque a cobra é o emblema da medicina, que é justamente o contrário do erro. A gente vai saber quem colocou esse emblema da medicina da cobra. É assim? Mas não é
interessante. De alguma forma pode representar um trabalho de saúde corporal, que ainda está preocupado com as questões mais superficiais da saúde, né? Quem sabe, dando asas para a cobra não vira um dragão, né? Para pegar as questões mais sublimadas da mente. Bom. Não é assim? Eu estou sempre questionando. A gente não sabe por que não, cada um tem seu símbolo lá, né? A psicologia é um tridente de diabo, né? Você vê, né? Que mexe com coisas mais complexas, mais perigosas, né? Obrigada. É assim? Automatismo e herança. Então vamos entrar nessas linhas da evolução aí. Vamos ver o que nós podemos fazer nesse capítulo aqui. Pelo menos esse aqui foi mais tranquilo, não precisou tanto de... né? Mas vai desdobrar aqui o automatismo e herança nesse capítulo aí. Assim como na coletividade humana o indivíduo trabalha para a comunidade a que pertence, entregando-lhe o produto das próprias aquisições, e a sociedade opera em favor do indivíduo que a compõe, protegendo-lhe a existência, no impositivo do aperfeiçoamento constante, nos reinos menores, o ser inferior serve à espécie a que se ajusta, confiando-lhe maquinalmente o fruto das próprias conquistas, e a espécie labora em benefício dele, amparando-o com todos os valores por ela assimilados, a fim de que a ascensão da vida não sofra qualquer solução de continuidade. Então nós estamos vendo que a lei de repetição é exata em todos os aspectos. A diferença é que o nível de articulação e desenvolvimento em cada um desses patamares, ele logra conquistas diferenciadas. Se no reino humano a sociedade nos favorece o desenvolvimento da inteligência, nos reinos inferiores da sociedade em que os princípios inteligentes estagiam, eles fazem o mesmo trabalho em rudimentos de desenvolvimento da consciência. É a mesma coisa. No fundo, nós só repetimos, dilatando o potencial na escalada superior de subida. Se no ciclo humano a inteligência é seguida pela razão, então os princípios da inteligência têm que consolidar-se na razão para depois desenvolver o quê? O sentimento. Nos padrões inferiores, e a razão pela responsabilidade, então olha só, a coroa da razão é a conquista do reino humano no desenvolvimento da evolução. A responsabilidade é o desenvolvimento da espiritualidade no desenvolvimento da razão. Então, se o mineral desenvolve a atração, o vegetal a sensibilidade, o animal o instinto, o homem a razão, qual é o patamar de desenvolvimento espiritual? A responsabilidade. No cenário do... Então, nós lemos um capítulo sobre fidelidade a Deus. Então, o que é fidelidade a Deus? É essa expressão responsabilidade sem o peso da cobrança. Porque responsabilidade cobrada é lei atuando sobre nós. A responsabilidade, na perspectiva de Jesus, ela é amorosa. Ela não tem nada de cobrança. Jesus nasce entre nós para sofrer a crucificação sem nenhum tipo de obrigatoriedade. Quantos de nós, muitas vezes, poderemos ser chamados de bobos por estar fazendo alguma coisa que a maioria olha como você é bobo, sendo que muitas vezes essa consciência com Jesus não tem nada de bobo. É o cumprimento natural daquilo que ele precisa fazer diante das pessoas. É assim, olha a diferença das coisas. Enquanto nós achamos que estamos fazendo algo meritório, com sacrifício, nós ainda não estamos sob a ótica de Jesus. Nós ainda estamos sob a ótica daquele que espera um reconhecimento e um resultado para aquilo que faz. Olha a diferença, não é assim? Chega uma hora que você faz a coisa dentro desse patamar aqui, ó. Um patamar em que o nível de responsabilidade, nosso nível de responsabilidade ainda é muito pesado, mas já é um grau de evolução. Imagina no dia que essa responsabilidade for leve, sem nenhum tipo de tributo de cobrança. São os patamares superiores de cada patamar.
né? São as expressões superiores de cada patamar. Nas linhas da civilização, sob os signos de cultura, observamos que na retaguarda do transformismo, o reflexo precede o instinto, tanto quanto o instinto precede a atividade refletida, que é a base da inteligência nos depósitos do conhecimento adquirido por recapitulação e transmissão incessantes nos milhares de milênios em que o princípio espiritual atravessa lentamente os círculos elementares da natureza, qual vaso vivo, de forma em forma, até configurar-se no indivíduo humano em trânsito para a maturação sublimada no campo angélico. Agora vocês vão entender, né? Eu preciso desenvolver atividade refletida. O que é atividade refletida? Eu repito, marco e reflito. Eu repito, corporifico e reflito. Porque aquilo que eu tanto repetir, quando esses mesmos elementos estão fora de nós, nos tocam como atividade refletida. Essa atividade refletida faz com que eu repita aquilo de novo. Então, automaticamente, eu vou ficar fazendo isso o quê? Como fundamento do campo mental para o reino humano. Até que isso vira o quê? O instinto. Então, o que é o instinto? É a repetição da atividade refletida retomada. O instinto em si, então, vira uma atividade refletida. Em patamares o quê? Mais elevados. Porque é uma ação mais condensada de atividade refletida, no seu conjunto de atividade refletida, que também vira uma atividade refletida em um plano maior. Porque no fundo, o que nós temos? Um campo de instintos reagindo para se transformar em raciocínio, que é o instinto em novo patamar. De tanto eu repetir e associar, eu vou reagir de forma o quê? Diferenciada. Mas no fundo é a mesma coisa em padrões o quê? Mais elevados. Olha só. Então o que é a inteligência senão o instinto dilatado? O instinto repetido. E o que é o instinto senão a atividade refletida repetida? No fundo é tudo a mesma coisa, com o nome o quê? Mais bonito, quando ele atinge o patamar, mais o quê? Mais elevado. Mas no fundo é tudo igual. É assim? Desse modo, em qualquer estudo acerca do corpo espiritual, não podemos esquecer a função preponderante do automatismo e da herança na formação da individualidade responsável. Eu precisei repetir para transformar uma consciência responsável no reino humano, né? Para compreendermos a inexequibilidade de qualquer separação entre a fisiologia e a psicologia, porquanto ao longo da atração no mineral, da sensação no vegetal e do instinto no animal, vemos a crisálida de consciência construindo em suas faculdades de organização, sensibilidade e inteligência, transformando gradativamente em toda a atividade nervosa da vida psíquica. Você vê que nós precisamos desse patamar de extensão da energia para que nós tivéssemos vida mental. Vida mental é essa, que tem que ser repetida, e o acúmulo das experiências mentais mostra o arcabouço da nossa capacidade de elaborar a criação. Então, nossa mente hoje é criativa? É criativa na repetição. Não é assim? Porque ela só cria com base naquilo que ela conhece e recaptura. Eu estou falando de ordem mental. Nossa mente não é capaz de ultrapassar os limites daquilo que você acumulou em experiências mentais.
Criatividade verdadeira é quando nasce do Espírito, sem o uso das experiências. Mas nós temos essa capacidade hoje? Não. Basta ver que a nossa mente, quando lida com coisas novas, ela tem a tendência de recapitular com respostas que nós já temos. Você vai num ambiente novo, aí tem uma árvore lá com uma bolinha lá. Na hora você já chama de quê? Eu relaciono como se fosse um fruto. E se não for fruto? Então, olha como é que minha mente, ela não é criativa, ela é o quê? Repetitiva. Não é assim? Em se tratando de Deus, ela não consegue relacionar com Deus, a não ser com as informações que ele tem de Deus sobre si. Como que a mente vai pensar em Deus fora daquilo que ela sabe? Então há uma forma de relacionar com Deus com a mente e uma forma de relacionar com Deus sem a mente. Para me relacionar com Deus, eu preciso aquietar a mente. Talvez, para que nós possamos relacionar com o que é vivo, dinâmico e novo, eu tenho que abrir mão do que é velho. Porque a mente, ela vai estar sempre reagindo à possibilidade de encontrar com Deus de verdade. Porque não é assim que fazem as novas revelações. Eu estou com o arcabouço das minhas informações bem instaurado e vem alguém trazer algo novo, o que eu faço? Eu resisto. Porque eu só confio no quê? No velho. Como trazer especulações de Deus novas se nós já estamos saturados com o velho e não aceitamos o novo? Vocês podem ter certeza que se alguém trouxer informações mais novas, nós vamos rebater como nós fizemos sempre. Com as nossas seguranças baseadas em quê? Em informações repetidas. Né? Provavelmente há uma forma de relacionar com Deus quando eu, usando o patamar das nossas conquistas, eu o acomodo para mim entrar com a perspectiva de relacionar com o novo, com o desconhecido. Então, olha a própria pergunta do Livro dos Espíritos quando pergunta o que é o infinito. E a resposta vem: o desconhecido, o que não tem começo nem fim. Isso quer dizer que tem uma forma de relacionar com algo que é novo, que é desconhecido, que nós não sabemos. Porque nós só relacionamos com Deus através do velho. Então, todas as nossas informações em relação a Deus, não estamos relacionando com Deus, nós estamos relacionando com o quê? Com a informação de Deus. E eu acho que eu relacionando com a informação de Deus, estou relacionando com Deus. Quando eu trato de Deus, eu só trato do quê? Do que eu conheço. Então o Deus conhecido é o Deus velho. E é o Deus que não muda nunca. Não é assim se nós ficarmos agarrados a Ele. Será que o propósito do universo, ele não está sempre nos abrindo a novos patamares, como está descrito aqui? Para que nós possamos relacionar com Deus vivo? Não é assim? Quando Jesus perguntou aos discípulos: que dizem um homem sobre o Filho do Homem? Uns dizem que é ele, outros que é Jeremias. E vós, que dizeis que eu sou? Aí o Pedro, naquela inspiração, aí ele relacionou com quem? Com Deus. Aí ele responde: tu és o Filho do Deus vivo. Porque o nosso Deus é o Deus? É até triste falar isso. E por que é um Deus novo? Porque ele é apegado pelo conceito fechado. Não é assim? A nossa espiritualidade começa a morrer, gente, quando nós achamos que estamos definidos com a informação. Nós temos que tomar muito cuidado no doutrina espírita, que é uma revelação contínua. A gente acha que só o Allan Kardec revelou, só os espíritos revelaram para o Allan Kardec, quais os espíritos pararam de trabalhar? Eles estavam à toa e continuam à toa. E eles também evoluíram. Estavam lá agitando e evoluíram hoje. Então não tem a menor dificuldade de dizer que a doutrina espírita, na sua revelação com Kardec, foi a última palavra. Por isso que existem obras o quê? Subsidiárias.
Porque a revelação continuou. Chico Xavier é a média do Kardec aprimorada. Assim como os médios atuais vão trazer as novas nuances da verdade, que a verdade é morta, gente. Não. A verdade nunca vai parar, porque ela é vida. Então, apesar de estar satisfeito com as informações que a doutrina espírita nos traz, nós temos que ser sempre uma mente juvenil. Porque Jesus diz: vinde a mim as criancinhas. Porque quem não sabe nada tem que... Isso, porque mesmo sabendo, nós temos que estar sempre com a mente o quê? Procurando, né? Virginal. Nova. Porque o que os Espíritos fizeram foi dilatar a nossa capacidade de ver a vida do infinito. De ver ângulos cada vez mais novos, que não param de ampliar-se para os nossos olhos. Nós achamos que a verdade já está com um ponto final naquilo que apenas uma viu. O continuismo da escrita divina continua sempre. Para os nossos olhos, se nós não sentarmos no monte da acomodação da informação estabelecida. Quantas coisas nos esperam? Se ontem o intercâmbio espiritual era novo para alguns grupos que nasciam na Terra, quem falou que os Espíritos falavam com todos? Na atual circunstância, quantos conversam com os Espíritos? É uma coisa reservada a poucos? Era. Hoje é. Até o Espírito Santo conversa com algumas religiões. Não entendi. Porque se o Kardec era um grupo de companheiros que trabalhavam com a diálogo com os Espíritos, quantos grupos desses existiam na época de Kardec? Quantos vocês acham? Eu acho que era pouco. Isso, podia contar na mão. E hoje? Nossa, hoje estão muitos. Porque a verdade é assim, né? Então, provavelmente, o intercâmbio com os extraterrestres vai ser feito com alguns grupos inicialmente. As comunicações vão vindo, os companheiros vão se aproximando daqueles que estão mais preparados para receber a sua presença, até que transforma o quê? Coisa comum. O Guilherme está todo mundo chamando os extraterrestres para um bate-papo. Mas hoje já tem. Isso. Fora do Espiritismo, tem muita gente recebendo mensagens dos extraterrestres. Então, hoje é os espíritos, os extraterrestres, vibratoriamente de outros campos de vida, né? Assim, amanhã vai ser os extraterrestres visíveis, né? Então, tudo que aparece no pequeno, que as pessoas duvidam, esse negócio de conversa com o espírito é bem papo de gente doido, né? Assim? E hoje tem as consultas espirituais em tudo quanto é lugar, porque nós tínhamos que descobrir os campos além da vida material, e hoje nós temos que descobrir os campos além da vida planetária. Quantas coisas vão se abrir para nós? Quantas informações vão se dilatar? Nossos conceitos de vida, de espiritualidade, era apenas vestígio da verdade, que agora talvez nossas mentes possam perceber com mais maturidade, né? Que antes nós éramos seres biológicos, nos transformamos em seres mentais e biológicos, para nos traduzirmos em seres espirituais corporificados, e amanhã nos tornarmos seres universais, né? Assim, habitantes de cosmos, onde nossos limites que estavam circunscritos à esfera de um globo começam a se dilatar nas visitas do sistema solar,
né, em viagens interplanetárias mais próximas, alcançando já dimensões de aprimoramento desses companheiros que já são, muitos deles, dilatados na evolução, para nos trazer benefícios amplos, né, de diminuir tempo e espaço, de viagens cada vez mais rápidas, né, de deslocamentos onde você pode estar numa lua de Júpiter tão rápido quando você gasta no tempo da Terra 15 minutos, no espaço deles 15 dias ou 2 semanas, mostrando para nós a relatividade das coisas, né? Quantas coisas vão acontecer, né? E o homem recentemente começou a ter atividade o quê? Nervosa de vida psíquica. Então, se a vida era a extensão biológica, quando nós aprimoramos o campo da mente, nós criamos uma vida que estava numa outra extensão, chamada vida espiritual, né? Cuja a dilatação da nossa capacidade de uso desse potencial nos convidava a uma maturidade maior, né, na intervenção da criação com o Pai, uma capacidade de produzir vida no plano amplo, campo de expressão criadora, né? Nós vamos parar por aqui. Nós estamos evolução em princípios cosmocinéticos.